E aí, gente, tem beleza? Mais uma aula, legislação aplicada à UFSC, a sua casa em breve, oxalá. Muito bem. Gente, nas aulas passadas, o que nós já estudamos? Gente, em aulas passadas, nós já estudamos a Lei 8.112, que você sabe que é o regime jurídico dos servidores públicos e serviços federais, e também estudamos aqui o Estatuto da Universidade. O que faltou? Regimento Geral, aula de hoje, e também a Lei 11.091 de 05, que instituiu o seu plano de carreira. Você que em pouquíssimo tempo ocupará um cargo técnico administrativo em educação. Legal? Mas na aula de hoje iremos tratar aqui do RG, do Regimento Geral da Universidade. Gente, sendo bem sincero, as últimas provas elas não cobraram muitas questões sobre o RG, tá? Mas mesmo assim, iremos tratar desse tema, ele consta em nosso edital, iremos tratar dos pontos principais. Ele tem 180 artigos, humanamente impossível comentarmos todos eles, mas vamos aqui tratar dos pontos principais do RG. Gente, o RG, o Regimento Geral, assim como o Estatuto da UFSC, ele não é uma lei propriamente dita, não é uma lei formal porque passou por um processo, ele não passou por um processo legislativo. Ele é um ato normativo da UFSC. Eu repito, o RG, assim como o Estatuto da Universidade, eles não são leis propriamente ditas, não são leis formais, não passaram por um processo legislativo, são atos normativos da universidade. Tecnicamente falando, são normas jurídicas infralegais. Beleza? Outro ponto importante, gente, a principal missão do RG é complementar alguns aspectos do Estatuto. A principal função, a principal missão do RG é complementar alguns aspectos do Estatuto. Legal? Muito bem. Vamos lá então, venham comigo, gente. O RG, então, conforme dito, ele tem 180 artigos. O objetivo principal, gente, disciplinar as atividades dos órgãos da universidade. Então, ele complementa algumas previsões do Estatuto, disciplinando, definindo quais são as atividades, as competências dos órgãos da UFSC. Legal? Muito bem. Gente, falta um acentinho aqui, vamos complementar então, faltou um acento aqui, muito bem. Outro ponto importante, gente, não se esqueçam que integrando a estrutura da universidade, nós temos o quê? Os órgãos deliberativos. Gente, o que são órgãos deliberativos? Órgãos deliberativos, por exemplo, o Conselho Universitário, são órgãos de tomada de decisões. Gente, e o órgão deliberativo, ele é um órgão composto por vários membros e as decisões se dão pela maioria. E o RG, lá nos artigos 2º e 3º, ele vai tratar do que, gente? Da forma pela qual se darão as reuniões dos órgãos deliberativos. Artigos 2º e 3º. E eu insisto, órgão deliberativo é órgão de tomada de decisões, é composto por vários membros, geralmente são órgãos colegiados e as decisões se dão pela maioria. E vamos lá, gente, artigo 2º e 3º do RG, eles explicam como que se darão as reuniões nesses órgãos deliberativos. Vamos lá então, gente, artigo 2º. Ressalvados os casos expressamente mencionados no Estatuto e neste RG, os órgãos colegiados da universidade funcionarão com a presença da maioria de seus membros. Gente, só para complementar, se quiserem colocar, gente, esse é o quórum de instalação. Quórum de instalação. Ou seja, gente, os órgãos colegiados, aqueles são compostos por vários membros, eles funcionarão desde que estejam presentes o quê? A maioria de seus membros. Legal, gente? Maioria de seus membros. Então, para que um órgão colegiado, que é composto por vários membros, para que ele funcione, para que ele delibere, para que ele decida, é necessária, no mínimo, a presença aí da maioria de seus membros. Isso aqui é uma maioria, gente. Vou colocar aqui, até aproveitar o gancho, quando se fala maioria dos membros, estamos aqui nos referindo, gente, vamos colocar aqui, maioria dos membros, estamos aqui travou a canetinha aqui, peraí. Estamos aqui nos referindo à maioria absoluta, tá, gente? Maioria absoluta, volta pra cá. Maioria absoluta é a maioria
é a maioria dos membros. Maioria absoluta é a maioria dos membros. Tá? O quórum de instalação para que um órgão colegiado ele comece a discutir, a questionar aquele tema. Legal? Muito bem. Outro ponto importante, como exemplo aqui, eu cito, por exemplo, vamos pensar assim, ó. Imaginemos que aquele órgão colegiado ele tenha 30 membros. 30 membros. Legal, gente? Maioria dos membros, então calma lá então, dividir por 2 aqui, 30 por 2, dá o quê, gente? 15, né? 15 mais 1 igual a 16. Então, por exemplo, um órgão colegiado que possua em sua composição lá 30 membros, para que ele comece a decidir, para que ele funcione, é necessária, no mínimo, a presença aqui de 16 membros. Legal? Muito bem. Artigo 3º. Artigo 3º vai tratar do que? Das reuniões. Vamos lá, gente, ó. As reuniões dos órgãos deliberativos serão convocadas por escrito ou por meio eletrônico pelo seu presidente, após iniciativa própria ou atendendo a pedido de pelo menos 1/3 de seus membros. Então para um pouquinho, dá um pause aí, gente. Quem é que tem competência para convocar reuniões dos órgãos deliberativos? Ou o presidente do órgão, de forma isolada, ou no mínimo 1/3 aqui dos membros dos seus componentes, tá? No mínimo 1/3 dos seus componentes, seus membros. Ou o presidente, ou no mínimo 1/3 aqui de seus membros. Antecedência mínima de 48 horas, mencionando-se o assunto que deve ser tratado, salvo se for considerado secreto a juízo do presidente. Legal? E por fim, gente, ó, em caso de urgência, o prazo de convocação será reduzido e a indicação de pauta poderá ser omitida quando ocorrerem motivos excepcionais a serem justificados no início da reunião. Então é possível, gente, que por razões de interesse público, a pauta, o assunto, ele seja mantido sigiloso. Ok? Muito bem. Prossigamos então. Outro ponto importante é o seguinte, gente. É o seguinte, ó. Lá nos artigos 20 até o artigo 24, nós temos uma menção aos recursos administrativos. Gente, o que é um recurso administrativo? É um instrumento que nós, cidadãos, nós temos para incentivarmos a administração pública a rever os seus atos. O recurso administrativo é um meio que nós, cidadãos, temos de incentivarmos a administração a rever os seus próprios atos. Enfim, e no caso aqui, gente, do RG, os artigos 20 e 24, eles vão tratar do quê? Dos recursos administrativos no âmbito da Universidade Federal de Santa Catarina. Legal? Muito bem. Gente, primeiro ponto importante, ó, o endereçamento. Aliás, antes disso, professor, qual que é o prazo para interposição de um recurso administrativo? Gente, cuidado porque o prazo para interposição ele é de 10 dias. Vou colocar aqui, ó. Então, lá na universidade, imaginemos que você servidor, queira recorrer de uma decisão, então você faz um pedido à sua chefia imediata, esse pedido foi negado, é possível que você ingresse com recurso administrativo. Qual que é o prazo para ingressar qual que é o prazo para ingressar com recurso administrativo? Gente, ó, 10 dias, tá? 10 dias. A contar da ciência do ato impugnado. Então, mais uma vez, recurso administrativo é um instrumento que nós temos para incentivarmos a administração a rever os seus atos. Então, por exemplo, o servidor faz um pedido à chefia. O pedido ele é negado. Ela pode ingressar com recurso administrativo. Prazo para tanto, 10 dias. E anote aí, gente, ó, termo inicial. Vamos colocar aqui, ó, termo inicial. A partir de que momento começa a fluir esse prazo? A partir da ciência do ato impugnado. Então, a partir do momento que você tem ciência do ato impugnado, esse prazo ele começa a fluir, começa a correr. Legal? E quanto tempo que a autoridade tem para julgá-lo? Gente, 30 dias, tá? A autoridade competente tem 30 dias para julgá-lo e você tem 10 dias para interpô-lo a contar a ciência do ato impugnado. Outro ponto importante. Tem muita gente que pensa que o recurso ele será endereçado diretamente à autoridade superior em relação àquela que decidiu. Calma lá então, professor. Fiz o pedido à minha chefia. Ela negou. Eu quero ingressar com recurso administrativo. Eu não irei endereçá-lo à autoridade imediatamente superior a ela? Não. Não por quê, gente? O que o RG ele estabelece? Ó? Que o endereçamento ele será endereçado à autoridade recorrida.
o endereçamento, o recurso, aliás, né? O recurso, ele será endereçado à autoridade recorrida. Então, a mesma autoridade que negou o seu pedido, a ela será endereçado o recurso administrativo. Legal, gente? E ela tem o quê? 3 dias úteis para encaminhar a autoridade imediatamente superior que irá julgá-lo. Então, espera um pouquinho. Para tudo. Fiz um pedido à minha chefia, ela negou. Eu quero recorrer daquilo, recurso administrativo. 10 dias para recorrer à ciência do ato impugnado. Boa. Irei endereçá-lo a ela mesma? Exatamente. Você irá endereçar esse recurso à mesma autoridade que praticou o ato impugnado, a sua chefia no caso, ela em 3 dias úteis deverá encaminhá-lo à autoridade superior a ela que irá julgar esse recurso e esta autoridade terá o quê, gente? 30 dias para julgá-lo. Então, mais uma vez, prazo para ingressar com recurso administrativo, no âmbito aqui da UFSC, 10 dias a contar da ciência do ato impugnado. Irei endereçá-lo à mesma autoridade que praticou o ato impugnado e esta autoridade terá o quê? 3 dias úteis para encaminhá-lo à autoridade imediatamente superior que vai julgá-lo e esta autoridade que julga tem o quê? 30 dias para tanto. Ok? Muito bem. Outro ponto importante, gente. Efeito de um recurso administrativo, gente. No âmbito da UFSC, vamos lá, no âmbito da UFSC, gente, em regra, qual que é o efeito que o recurso administrativo tem? Vamos colocar aqui, ó, efeito devolutivo. Então, vou colocar aqui, ó, efeito devolutivo. Em regra, o recurso administrativo, ele tem efeito o quê, gente? Devolutivo. Como assim? O efeito devolutivo é a razão de ser do recurso administrativo. Você devolve o tema recorrido para que a administração pública o reexamine. Não concordei com a negativa do pedido. Devolvo o tema, negativa do pedido, para que a administração pública o reexamine. Efeito devolutivo, que é regra do recurso administrativo, é a razão de ser o recurso, porque eu devolvo o tema recorrido para que a autoridade o reexamine. Legal? O efeito suspensivo, em regra, o recurso administrativo ele não tem, tá? Daqui a pouquinho eu irei trazer uma exceção em que o recurso tem um efeito suspensivo. O que é o efeito suspensivo que o recurso administrativo, em regra, não tem? Efeito suspensivo, quando você ingressa com recurso e ele tem esse efeito, você consegue o quê, gente? Suspender o ato impugnado. A administração pública ela só poderia executar o ato após apreciar o seu recurso. Em regra, quando se fala em recurso administrativo no âmbito da UFSC, o efeito é efeito devolutivo. Eu devolvo o tema que eu não concordei para que a administração pública o reexamine. E de forma excepcional, eu já explico, ele também terá efeito suspensivo. Isso é exceção, porque em regra não tem. Muito bem. Outro ponto importante. Professor, quais são as autoridades que têm competência para julgar o recurso administrativo? Gente, depende do ato recorrido. A depender do ato recorrido, terá competência para julgá-lo esta ou aquela autoridade, ok? Então venham comigo, gente, ó. O artigo 20 aqui do RG, ele vai trazer o quê? Um rol de autoridades competentes para julgar o recurso administrativo. O que eu garanto para você, gente? É sempre uma autoridade de quilate, de hierarquia superior, que tem competência para julgar o recurso ADM. Aqui, ó, artigo 20 do RG. Das decisões, caberá pedido de reconsideração à própria autoridade ou órgão ou apresentação de recurso à instância imediatamente superior. Gente, são duas possibilidades, tá? Ou você pede reconsideração à mesma autoridade que praticou o ato impugnado para que ela se retrate, né, para que ela reconsidere a negativa, ou você pode diretamente aqui ó, ingressar com recurso administrativo, que será julgado pela autoridade imediatamente superior. E não se esqueçam, o recurso ADM ele é endereçado à mesma autoridade que praticou o ato impugnado e ela tem o quê? Até 3 dias úteis para encaminhar a autoridade superior que julga. Vamos lá, gente, ó. Então venham comigo. Então, recurso. Então, vamos colocar aqui a competência, gente, para o julgamento aqui do recurso administrativo, gente, ó. Então, leio de novo o caput, ó. Artigo 20. Das decisões, caberá pedido de reconsideração à própria autoridade ou órgão ou apresentação de recurso à instância
imediatamente superior da seguinte forma. Vamos lá, gente, ó. Vamos lá. O artigo 20 inciso, ele tem 8 incisos que vão trazer o quê? As competências recursais. Atenção. Vamos lá, gente, ó. Decisão aqui, inciso 1. Decisão do chefe de departamento, cabe recurso ao próprio departamento. Inciso 1 aqui, ó. Inciso 2, gente, ó. Contra decisões do presidente do colegiado, cabe recurso ao próprio colegiado do curso. De decisões do departamento e do colegiado do curso, ao conselho da unidade. De decisões do diretor da unidade, cabe recurso ao conselho da unidade. De decisões do conselho da unidade, às câmaras de ensino de graduação, de pós-graduação, de pesquisa e de extensão, conforme a natureza da matéria de processos originários do referido conselho. Das câmaras, então de decisões das câmaras de ensino de graduação, de pós-graduação, de pesquisa e de extensão, ao conselho universitário de processos originários nas referidas câmaras. E de decisões do reitor, cabe recurso, gente, ao conselho universitário, e de decisões do conselho universitário, cabe recurso ao Conselho Nacional de Educação. Beleza? Muito bem. E por fim, gente, ó, o que diz aqui o parágrafo 1º do artigo 22? O recurso não terá efeito suspensivo. Então, qual que é a regra? A regra é que ele tem o efeito devolutivo e, excepcionalmente, ele terá o efeito suspensivo. Em regra, não terá. Mas em que exceções? Salvo se da execução imediata do ato ou decisão recorridos puder resultar sua ineficácia com prejuízo irreparável para o recorrente, no caso de seu provimento. Gente, se houver um potencial prejuízo irreparável àquele que recorre, nesse caso, o recurso, de forma excepcional, também terá o efeito suspensivo. Muito bem. Vamos lá então, voltemos aqui, gente, ó. Há outro ponto importante, ó. Item 4 aqui, ó. Os artigos 20 ao 28, eles vão complementar o quê, gente? O estatuto, trazendo mais algumas competências para os órgãos, aliás, dos órgãos deliberativos e executivos, tá, gente? Então, todo o capítulo 4 do RG, que vai dos artigos 25 ao 28, ele vai trazer o quê, gente? Um rol de competências dos órgãos deliberativos e executivos, complementando lá o estatuto. Legal? Muito bem. E por fim, um ponto que eu apostaria aqui do RG para vocês, ó, o item que fala do corpo técnico administrativo, gente. O que o RG fala aqui do corpo técnico administrativo? Que os seus direitos e vantagens serão previstos onde? Então, o próprio RG, ele fala o seguinte, ó, que os direitos e vantagens atinentes aos servidores administrativos da UFSC serão previstos em lei. Professor, e qual é a lei? Quais são as leis que vão discriminar os direitos e vantagens atinentes aos servidores da UFSC? Gente, a Lei 8.112 de 90 e a Lei 11.091 de 05, tá, gente? Que vai instituir lá o plano de carreira dos servidores da educação no âmbito federal, ok? E por fim, gente, o artigo 171 do RG, o que ele vai trazer, gente? Um rol de penalidades aplicáveis aos servidores e também aos professores. Vamos aqui verificar, gente. Meio que ele repete as penalidades previstas na Lei 8.112 de 90. Aqui, gente, ó. Vamos lá, cadê você? Está aqui. Calma lá, volta aqui. Vamos lá. Opa, vamos lá então, gente. O artigo 171 do RG, ele vai trazer o quê, gente? Um rol de penalidades que são aplicáveis a quem? Aos professores e também àqueles que integrarem o corpo técnico administrativo, gente, ok? Legal. A advertência, já falamos, né, de infrações leves, suspensão facultada a conversão em multa nos casos previstos em lei. E só para relembrar, quando se aplica a advertência? De advertência em infração leve, ok? Então, por exemplo, ó, descumpriu algum ou alguns dos deveres previstos em lei é advertência. Gente, suspensão, você lembra? Reincidência em infração leve, suspensão de até 90 dias. E tem uma exceção, gente, que a lei autoriza o quê? A suspensão ser convertida em multa. É possível que, a depender do caso concreto, a autoridade competente ela converte a suspensão em multa. Você vai trabalhar e durante esse ínterim só receberá metade da remuneração, a outra metade vai para o pagamento da multa.
Temos aqui também a demissão, temos aqui a cassação de aposentadoria e também da disponibilidade, destituição do cargo de comissão e a destituição da função gratificada. Gente, estas sanções nós já estudamos quando dos estudos da Lei 8.112 de 90. Então, o RG meio que repete aqui as penalidades previstas no artigo 127 da Lei 8.112. Só um detalhe, estas sanções são aplicáveis a quem? Ao pessoal docente, aos professores e ao pessoal técnico administrativo. Professor, me pergunta, elas também cabem aos discentes, aos alunos? Olha que interessante, gente, ó. Duas destas sanções também são aplicáveis aos alunos. A advertência e a suspensão, tá, gente? A suspensão e a advertência são duas sanções aplicáveis também aos discentes, aos alunos, ok? É isso aí, ó. Paro por aqui. Beijo no coração, até a próxima aula. Valeu, tchau!